Você quer aprender como ter uma amamentação de sucesso? Pois fique ligada, você vai receber 12 dicas de como você vai ter essa amamentação aí super prazerosa, tá? Vamos lá, a primeira você precisa descartar que o seu bebê não tem a língua presa, porque essa língua, esse freno no curto dificulta a sugada do bebê. Ele não vai fazer tanta força, vai ter muitos estralos na hora da amamentação e também vai ser muito cansativo para o bebê. A outra dica que eu quero te dar é sobre como você tem que preparar o seu seio para poder dar para o bebê. Eu tenho aqui um seio hipotético, tá bom? Aonde você vai, no seu seio, você vai fazer este movimento aqui de massagem, depois você pode fazer este movimento e depois faz a técnica do shake, que é você dar uma balançada no seu seio para que os ductos lactíferos eles possam fazer com que esse leite se solte. Uma coisa muito importante dizer sobre o ducto lactífero é que quando eles ficam entupidos, por você não fazer essa massagem, você vai sentir nódulos na sua mama, a sua mama vai ficar, entre aspas, empedrada, você vai sentir febre, porque você não conseguiu fazer esse preparo da mama. Além das massagens, você também precisa preparar a auréola, tá? Essa musculatura. Então você pode fazer o movimento também de rotação na auréola. Depois destas massagens, você vai levar então para o bebê mamar. Como é que tem que ser o posicionamento da boca do bebê? Os lábios superiores e inferiores, eles têm que estar para fora. Se você colocou na boca do bebê e ele abocanhou, mas parte do lábio não está para fora, virado, você precisa então posicionar, dar uma puxadinha no lábio, porque o próprio bebê vai ajustar essa pega, certo? Outra dica legal é a posição do bebê. Não deixe o bebê ficar assim, no ângulo zero, tá? Você precisa deixar o bebê o mais sentadinho do seu colo possível. Bumbum mais na sua perna apoiado e a cabeça mais elevada, para evitar que o leite escoe para dentro do ouvido e aconteça as otites, né? No bebê logo novinho. E também que não tenha um refluxo na hora da mamada. Outra coisa importante que você precisa aí ficar ligada, que o estômago do bebê ele tem vários tamanhos. Conforme ele vai crescendo, ele vai aumentando a capacidade gástrica. No primeiro dia de nascido, o bebê ele tem aí o tamanho, né? A gente diz do estômago de uma cereja, é bem pequenininho. Depois, aí com 3 dias, já vai ter o tamanho de uma noz. Com 1 semana, você vai ter o estômago do bebê do tamanho de um pêssego. E aí com 1 mês, você vai ter já o tamanho de um ovo. Por que você precisa saber dessa informação? Porque às vezes você deixa mamar demais e acaba passando da capacidade gástrica do bebê e isso favorece os refluxos e os refluxos uma possível aspiração. E isso é perigoso para o pulmãozinho do bebê, tá? Então tudo que passou da capacidade ele vai colocar para fora, certo? Outra dica importante que você precisa saber. A gente tem as almofadas de amamentação que te dão apoio aí para o teu braço, tá? Para que o trapézio não seja sobrecarregado na hora da amamentação, porque você fica muito tempo segurando o bebê. Elas são bem úteis para você poder relaxar o seu braço, tá bom? Outra coisa importante aí, você precisa ter a certeza da quantidade de sugada que o seu bebê está dando. Por quê? O correto, lembra da capacidade gástrica? O correto é ele ter aí 40 sugadas numa média em 1 minuto. Então marca no seu relógio aí 1 minuto e tenta fazer a contagem das sugadas. As sugadas no bebê, ela é diferente do adulto, tá? A sugada, no bebê, ela é mais ritmada. Ele suga mais ou menos assim. Ele para respirar e aí que acontece um erro que as mães cometem bastante. Elas acabam apressando o bebê para voltar a mamar e não dá tempo dele respirar. Ele precisa ter esse descanso e essa pausa respiratória, tá? Mas isso não pode ser muito longa, esse descanso dele, porque senão ele vai dormir no peito e aí as mamadas que eram para ser meia hora de forma efetiva acaba durando 1 hora e o bebê fica pipetando no seu seio.
E essa pipetagem vai fazer criar o hábito, né, do bebê mais dormir no seu peito e pedir mais mamadas durante o dia. E mais mamadas vai te gerar cansaço, porque você também precisa descansar, tá bom? Então tenta regrar essa mamada, tem que ser meia hora, 40 sugadas numa média por minuto e dar um descanso para ele, tá bom? E a última dica que eu deixo para você é sobre a sua alimentação. Para você ter aí uma boa produção de leite, você precisa ingerir muita fibra e alimentos com gordura boa. Que alimentos seriam esses? Abacate, nozes, tá? Alimentos mais gordurosos e ingerir muito líquido, tá bom? Porque durante a mamada o bebê ele está tirando o líquido de você, você está perdendo água e você pode, inclusive durante a gestação, estar ingerindo água. Tá dando peito, tá tomando água, certo? Seguindo essas dicas, você vai ter uma amamentação realmente de sucesso. Mas outra coisa que aí é um detalhe à parte, tem mães que têm bicos muito protusos, né? São longos os bicos, como este, por exemplo, aqui, ó. Ele é muito longo e as mães têm medo de colocar tudo na boca do bebê e o bebê acaba pegando a pontinha. Isso fere, cria rachaduras e você vai ter problemas de amamentação e pode correr o risco até de amamentar antes dos 6 meses, né? Parar essa amamentação muito precoce. E isso foi porque o bebê não teve uma boa pega e você acabou deixando ele pegando só a pontinha do peito. O que é o correto? Eu tenho que abocanhar o bebê, a auréola toda, essa parte marrom do bico do seu seio? Ou eu deixo ele só na pontinha? Tem mães que têm a auréola muito grande, é óbvio que ela não vai entrar toda na boca do bebê, mas a pontinha, você pode, o ducto, né, lactífero, ele pode ser envolvido na boca do bebê, tá bom? Mas se você tem aí uma auréola pequena, o correto é ele abocanhar toda a auréola, tá? Para que ele consiga mamar bem e não criar ferimentos no seu seio. Se acontecer de ferir o seu seio, você pode passar o próprio leite materno. Terminou a mamada? Dá uma apertadinha, pega o leite, passa aqui na região, porque ele é um ótimo cicatrizante para o seu seio. Tendo esses cuidados aí, você vai longe na amamentação. O maior desejo da equipe da maternidade da Associação Guiomar Jesus é que você tenha momentos prazerosos de amamentação e que elas sejam ricas na troca de afeto e muito amor. Se você tiver algum problema durante o processo de amamentação, lembre-se que aqui você tem os melhores pediatras da região. Associação Guiomar Jesus, Hospital Saúde Sempre. Cuidar com amor, essa é a nossa missão.